Já tô esperando com o pano na mão. Por Tite, quê? Luiz Castro... Não, porque né, vai vir aquela vírgula. Mas o Renato ainda tá no cargo. Entendeu? A gente tem que lembrar. Pois é, então, vamos lá. Não Renato vou nem ainda tá no perguntar cargo. nada. Caso o Renato não renove, né? E eu acredito que não vai acontecer isso, por conta, né, de toda a temporada do Grêmio muito ruim. Eu já falei aqui uma vez já, eu gostaria muito de ver o Tite no Grêmio de novo. Eu acho que o favorito aqui da galera, pelo menos que a gente tá vendo aqui na enquete, tá ganhando. Eu acho que não tem que inventar moda. Vai sair uma estátua, né? Se acontecer, vai sair uma estátua, vai sair um cara que ocupa muita coisa no CT do Grêmio, né? Ele deixa um vazio e tem que ser um cara do mesmo patamar do Renato, né? Um cara vencedor, um cara que conhece a aldeia, um cara que conhece o clube, principalmente. E eu apostaria todas as minhas fichas no Tite, tá? Não gostaria de Pedro Caixinha, acho que é invenção demais. Não sei se eu gostaria também da ideia de um treinador estrangeiro. Para mim, eu acho que o Tite resolveria os meus problemas em 2025. Você me surpreendeu agora. Você me surpreendeu. Por quê? Porque, Diogo, o Grêmio tem um roda e volta pro mesmo lugar, né? Parece que tem uma regra no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Parece que tá no estatuto do Grêmio que ele precisa contratar pessoas que já trabalharam no Grêmio. Mas não é roda-roda. O Tite trabalhou uma vez no Grêmio. A gente tem aqui o Luiz Castro, português, né? Estava na liderança, levou o Botafogo à liderança e aí foi trabalhar na Arábia. Na Arábia, né? Isso. Luiz Castro. Pedro Caixinha, estava no Bragantino há pouco tempo, também português. Hernan Crespo, que foi o meu voto ali. Eu abro o meu voto, eu votei no Crespo, porque conheci o Crespo treinando São Paulo. São Paulo estava numa fila de anos e anos, foi campeão paulista. É verdade. Hernan Crespo. Acabou saindo porque o preparador físico dele brigou no clube e ele disse, olha, se vocês querem demitir o meu preparador físico, eu vou junto. Saiu numa boa, foi lá no dia seguinte, se despediu de todo mundo. Esse foi o caso Hernan Crespo no São Paulo, porque ele não seguiu. Mas tirou o São Paulo de uma fila de campeonatos paulistas, no caso. O Cuca, que é um grande nome, né? Treinou o Grêmio alguns dias só e tal, acho que no segundo rebaixamento, né? Naquele ano daquele segundo rebaixamento. Ele lança o Ele Anderson. quase no veio Grenal, ali né? por Celular. 2011 E ali a também, gente né? tem o Tite, que é o grande nome. O Tite é o Tite, né? Eu te entendo. O Tite é o Tite. Eu só tenho esse senão, Diogo, que é... Cara, parece que o Grêmio ele tem alguns nomes que ele vai ficar abraçado com os... E cada vez que ele tem um revés, ele volta para os nomes. Vamos lá. O Roger foi uma novidade. Uma novidade de coragem de apostar num cara que estava começando. Mas é Grêmio na veia. É Grêmio na veia, o Roger. Era. Agora ele está no Internacional. Mas ele era a história do Grêmio ali. Na Argentina, eu estava esses dias até conversando com o Cristiano Munari sobre isso. Eles têm uma expressão lá que é o mundo boca. Então, vira e mexe, eles dizem, temos que contratar alguém do mundo boca, que é alguém que entende o boca. Então, eles chamam carinhosamente de mundo boca, né? Mundo Grêmio, então. O Grêmio tem um mundo Grêmio, parece. Porque, olha só, vamos lá. Pegando recentemente, tá? Roger, técnico do Grêmio, faz sucesso. Ele pede demissão. Quem vem pro lugar dele? Renato, que já tinha passado pelo Grêmio. Renato vem aqui em 2010, se não me engano, a primeira vez, leva o Grêmio para Libertadores e tal. Volta em 16. Volta em Aí 13, fica eu Renato. acho ainda, né? Aí fica Renato. Renato sai. Renato sai, aí vem o Thiago Nunes. Thiago Nunes, uma novidade. Foi campeão gaúcho. Novidade, né? Campeão gaúcho. Aí troca para Felipão. Sim, daí não deu certo, vamos... Isso, Volta não pra- deu certo, bola volta de segurança. para Bola de nossa segurança. zona de conforto. Filipão, Bola de segurança. não deu certo. Não deu certo. Wagner Mancini, que também não é um total fora do mundo Grêmio, é campeão da Libertadores e já tinha treinado o Grêmio. É outro que conhecia os corredores entre aspas. Treinou o Inter também, né? Deu errado. O Mancini, né? O Grêmio caiu. Depois dele vem quem? Renato. Não, Roger. Roger Machado, mundo Roger, Grêmio. depois Renato. Roger Machado. Vale, iria subir, claro que iria subir. Sai o Roger, dessa vez demitido. Quem vem? Renato. Renato Portaluppi, mundo Grêmio. Aí agora, ao que tudo indica, ou ao que parece, o Renato vai sair. Quem é o favorito? Pra mim, o Tite. Tite, mundo Grêmio. Mas aí é coincidência.
é um mundo Grêmio com grife. Exato. Aí ele vem mais pela grife do que pela bola ele de não, segurança. eu acho que ele Eu vem também acho. Muito bem. Vem por por ser seu ele, Tite, vem muito por bem. seu não Tite. porque ele tem mas alguma ele coisa a ver ele com o Rio Grande do tem Sul. algo que eu acho importante pro Grêmio agora. Eu gostaria, assim, de ver o Grêmio, vou fazer o trocadilho, de riscar fora da caixinha e trazer o Thiago Carpini. Eu gostaria disso do Grêmio, assim, Não- tirar, não depois do sabe, Renato. mudar completamente. O cara, tipo, o que ele tá Não fazendo com o descarto, Vitória é não descarto o inacreditável. jogo. Tem um risco, tem, porque é um time grande, ele, no São Paulo não foi a mesma coisa, mas o que ele está fazendo com o Vitória é inacreditável, o que ele fez com o Juventude é inacreditável. Eu gostaria de ver isso. Eu acho sabe? que esse é o caminho. Até porque, É, né, tu Diogo, tem que complementando, tá riscar. dizendo, isso prova como o Grêmio, ao longo da sua história, também revelou alguns técnicos, não que o Carpini seria revelado, mas seria o grande trabalho dele Vai num pela time outra grande. ponta, entendeu? Exato. Ah, olha, o Grêmio agora já eu vou- mostrou Mas, ser eu- esse clube para alguns treinadores. Eu acho que em algum momento sim, mas não logo depois do Renato. Mas Porque aí o me Renato tá remete- mandando no Grêmio mesmo depois de sair. Mas é que não, Claro. não, Vini, porque depois do eu tenho... Renato não pode ser esse aqui. Não, isso é uma opinião minha. Porque cara, eu não tenho como não lembrar do Thiago Nunes. O Renato sai e aí se aposta no Thiago Nunes, que tinha feito um baita trabalho no Atlético Paranaense. O Guardiola dele mesmo. Exato. Tinha feito um baita trabalho e tinha essa mesma, naquela época, tinha essa mesma visão. Não, vamos apostar num cara que fez um baita trabalho no Atlético Ele Paranaense. queria Não quebrar deu o paradigma, certo. um cara que No estudasse. Corinthians tinha sido um desastre, No o Grêmio não Co- levou em exato. consideração. Mas não foi em meia Exatamente. temporada a chegada do Thiago Nunes? Não. Ele Ele é campeão gaúcho. Foi no início da temporada. Foi Não, campeão mas gaúcho, foi ele campeão vem gaúcho. depois do Renato. Ele vem depois do Ele Renato. encerra o Brasileirão, então... Não, é que é Não, o seguinte, não. é que nós tivemos a pandemia, então Ah. a Copa do Brasil ela termina no ano seguinte. Isso. teve a pandemia. Termina no ano seguinte, que foi aqui e lá no Allianz Parque, sem torcida. E aí tu o tem- Palmeiras ganhou os dois E jogos. aquelas o 8 Grêmio derrotas. Aí cai o Renato pega a da Covid, pré. que eu achei uma indelicadeza monstruosa. ruim. O Grêmio demitiu o Renato ou fez um acordo com o Renato. Ele não estava treinando o time e o Grêmio perde para o Independiente Del Valle na Sim, pré-Libertadores. isso. Aí fecha o pacote. E aí fecha E e aí aí, vem- trazem o Thiago Nunes, que começa muito bem, ele fica acho que uns 8, 9 jogos invicto. campeão gaúcho, É campeão jogando bem. gaúcho. Ah, mas E ele depois perde no o Brasileirão ele acaba perde, sendo um perde, desastre. perde. Ele faz Aquelas 2 oito pontos rodadas em com 2 20. pontos. Mas aí que É, tá. Brasileirão. Isso foi desastroso. O que é que aí que tá? Não tá na conta dele ter vindo depois do Renato. Aí foi coisa da bola. Tipo, Cara, ele tem uma começa entrevista- bem. tem Se, uma se entrevista começa do próprio Thiago tudo Nunes. errado, tudo mal, beleza. Tem Não, uma é que- entrevista do próprio Thiago Nunes, dele falando o quão foi prejudicial a ele ter chegado no Grêmio eu depois acho do que eu Renato. entendo o que tu quer dizer, que é tipo assim, Pelo que o Renato ocupa no Grêmio. com o Thiago Nunes aconteceu assim, ele começou bem, e aí quando começou a ir mal, o Renato, aquela coisa do precisa vir o pai, né? Chama o pai, né? E tal. E aí se tu tem um Tite da vida, isso fica mais acha fácil. que se o entende? Tite- Se ele tiver ele tem mais capacidade de suportar uma crise. Claro, Ó, tem um- não. tem um momento ali. ruim. Tem, um Carpini fato, eu não da tô vida. discordando. Peso Não, do e digo Tite. mais, sabe o que é agora? Vamos lá, vamos Mas eu queria vamos, o Grêmio, Vini, assim, riscar Vini, fora vamos da caixinha, traçar sabe? cenários, tá? Traçar cenários. Ontem aqui estava o Luciano Oxman, aliás, foi ótima a nossa entrevista, se você não viu. Ontem teve aqui o presidente da federação, falou tudo do Campeonato Gaúcho, tá? Então você vai lá e confere nosso programa de ontem. Se o Tite desembarca em Porto Alegre, ele vira o assunto do Campeonato Gaúcho durante uma semana, 2 semanas, porque é o Tite. Sim, claro. Entendeu? Chega alguém de hierarquia Não, e tamanho. e faz o campeonato Exato. ficar ainda mais legal. É. Se o Renato ficar, já vai ficar legal naturalmente, porque é o Renato. Sim. Total. Se sai o Renato, vem o Tite, também já é notícia. Então, o Tite é a bola de segurança. A questão é saber A vantagem- se ele vai aceitar. Tem isso. Depois de 2 ciclos, 1 ciclo e meio na seleção, que ele pega do meio para o fim das eliminatórias, vai à Copa, faz uma eliminatória inteira e vai à Copa. Depois desse tempão todo, sem trabalhar dia a dia, ficar dando expediente lá na CBF, fazendo um outro tipo de trabalho, e a experiência no Flamengo milionário, com 4 jogadores para cada posição, se ele vai aceitar voltar para Porto Alegre, e ele conhece a aldeia, como disse a Keck, a pressão que tem aqui, esse gauchão bombástico, se ele vai aceitar isso, olhando para o outro lado e vendo que o pessoal de lá tem mais repertório. Eu acho que o Tite tem mercado ainda para trabalhar numa seleção sul-americana, sabe? Ele o Brasil não Até foi onde vale a campeão pena, né? com ele, mas ele é um cara respeitado pra caramba e tal. Não sei assim, não vejo o que no projeto de carreira dele voltar para onde ele começou pudesse sinalizar algo diferente para ele.
Mas o que eu acho que seria importante no Tite é que ele é algo assim bem diferente do Renato. O Tite é um cara que é mais da antiga, Sim, digamos assim, sim, mas ele sim. mergulhou na análise de desempenho, ciência de dados. Ele é um cara super profissional, ele sai assim um pouco dessa coisa mais intuitiva que o Renato tem, que é uma grande virtude, né? Não é nenhum defeito tu ser intuitivo. Sim, Se sim. tu tem isso na tua história, tá tudo certo. Isso era uma quebra de paradigma, mas eu gostaria do Grêmio, assim, mudar completamente o Diogo, eu acho chip, também sabe? que uma aposta vindo depois Thiago do Carpini. Renato, não sei se teria respaldo. Sim, concordo. Começa Concordo. o gauchão ruim, mal, o time não jogando muito bem, a torcida já vai, né? A gente sabe como é que funciona a relação Renato-torcedor. A torcida já vai lembrar do Renato. Não, já, e no gauchão, se já o vai outro estiver começar a voando, ganha de criticar. 4-0. Exatamente. E aí, daqui a pouco pode rolar também uma pressão na direção para demitir, entendeu? Eu acho que tem que vir alguém que tenha tamanho primeiro. Tamanho, não dá para inventar depois do E Renato. o Tite tem quase 2 metros. E respaldo. Eu acho que eu discordo um pouco, mas vou falar depois da olha Rádio só. Gaúcha. Ivandir Marcos Fontana, no mundo Grêmio, Ivandir. Você está mergulhado no mundo Grêmio. Arce também é um bom também, nome. é. Quem disse, Ivandir, eu pergunto para você, com todo o carinho, quem disse que o Arce é um bom nome? Qual trabalho do Arce? O Arce treinou a seleção do Paraguai. Eu defendo que o Grêmio risque fora da caixa. Mude. Sabe? Então, ou seja, o mundo Grêmio. Então eu acho que eu vou começar a usar isso aqui, Keck, Mundo porque é Grêmio é uma igual ao boa, Boca. é uma boa. O mundo Grêmio existe, roda, 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 e são os mesmos. O Internacional quebrou a cara com alguns estrangeiros, mas ele foi para outro lado. Foi para outro lado. Como a gente vai também agora, temos que dar aquele tchau, aquele até breve para a Rádio Gaúcha. Notícia na hora certa depois. O show dos esportes com o Manha Gol, piu, piu, piu. Piu, piu, ô, pirulito. Foi pra casinha. E voltamos na segunda-feira, porque amanhã tem seleção e depois tem o futebol feminino, Fernando jornada Sem Filtro. dupla. Beijos e abraços, Rádio Gaúcha. Seguimos aqui no YouTube de GZH. Eu discordo um pouco. Vai lá, Vini. Eu acho que assim, ó. Tem 2 momentos que eu acho que a gente. Pelo que eu Você ouvi. discorda porque você acha Não, que não. tem que sair do mundo Grêmio ou Não, ficar não, no mundo é que Grêmio? pelo que eu ouvi de vocês em relação a ser o Tite, etc., eu acho que a única diferença de ser o Tite é que tu dá uma injeção de ânimo no começo. Eu não acho que por ser o Tite ele resiste, óbvio que é outra hierarquia, mas acho que ele também não tem muita gordura para queimar, caso ele não dê um resultado que a torcida espere a curto prazo. Ah, mas se o Tite perdeu o gauchão, ele não vai ser demitido. Mas ele fica bem balançado, Keck. Então, assim, não ó, sei. é daí que tá. Se for o Tite, ele não sai se perder o Eu gauchão. acho que não, Vini. O Eu Tite também não. acho que não. Não O fica Tite não. balançado se ele Não, perder o gauchão. Ele vai ser o auxiliar do Tite, hein? Se claro não que- chegar na final, assim, porque vamos lá, o gauchão do ano que vem, vamos lá, traçando cenários, tá? A brincadeira é traçando cenários. Vamos lá. O Inter vai ter que priorizar a preparação da Libertadores. O Inter ainda não sabe se ele é pré ou se ele é grupo. Se ele for fase de grupos, ok. Ele vai fazer a pré-temporada de boa e ali no fim de fevereiro, vamos lá, no fim de fevereiro, um pouquinho, perto do fim de fevereiro, ele vai estar com o time titular, porque ele tem que treinar para a Libertadores, ok? E aí nós vamos lá, cenários. Daqui a pouco, o Tite perdendo o gauchão, indo à final é uma coisa, que é o que você defende o Roger também. Você já disse aqui, Sim. não, se for a final, dependendo da circunstância, o Roger segue. Óbvio. Né? Mesmo se não ganhar o campeonato e o Grêmio for octa. Eu só acho que se não chega numa final, mesmo sendo Tite, aí o Não, explode. mas, aí eu mas acho é que que- eu não falei que ele Mas sai. não ser demitido também, Marco. Acho que fica ali um pezinho atrás, uma É, rosquinha. ele perde Mas gordura, pra Carpini, usar a por expressão que a exemplo, gente se usou, perde o mas- gauchão, é demitido. Não, Não eu é acho assim, demitido também. acho que o substituir o Renato é um problema. Problemão. Claro que é. Mas assim, É um problema. qualquer- Sabe por quê? Porque ou tu traz a maior grife que tu tiver a chance de trazer, ou é um seja o que Deus quiser. Porque todo mundo vai sofrer muito. é isso. O Carpini não aguenta 3 jogos. mas assim, Eu vi o Carpini no São Paulo, Vini. São Paulo Futebol Clube é do tamanho do Grêmio e do Inter. E ele ficou lá, não tiveram nenhuma paciência. E outra, sabe quando que ele pegou o São Paulo? O Dorival, campeão da Copa do Brasil, saiu do São Paulo para ir para a seleção brasileira. Mas é que daí tu tem Ele outro chega- comparativo ele também, chega a né? ganhar a Supercopa, aquela que É, chama, daí nos pênaltis. Aí a roda vai andando e não anda direitinho. Mas é que daí tu A também tem pressão outro é muito comparativo de grande. um treinador que estava sendo campeão. Agora, se for esse cenário aí de que o técnico que chegar no Grêmio e não ganhar o gauchão
tá fora, aí tá tudo muito errado no Grêmio. Porque assim... Não, mas aí é que tá. Eu acho Não, que depende do nome. Não, mas aí que tá, não pode. Mas essa é a avaliação. Se o técnico chegar hoje no Grêmio, ele perdeu o Gauchão numa final pro Inter, e isso for definitivo para ele estar fora do Grêmio... Tá, eu acho que aí depende muito do contexto. Mas aí que tá. Mas vamos lá, o contexto normal de sempre, que normalmente não é uma goleada, normalmente é um jogo equilibrado, onde um vai lá e vence o outro. Ou vence os 2 jogos, mas vence a final e normalmente é assim. Difícil ser uma coisa muito disparelha. O Grêmio, no auge ali, teve o campeonato ganhando os pênaltis do Inter, porque, enfim, era melhor, mas o Grenal é assim. O Inter agora tá jogando muito mais que o Grêmio, o Grenal foi só 1-0 pro Inter. Num cenário assim, se o cara perder uma final de gauchão pro Inter e for demitido... Não, eu acho que num cenário assim se segura, tá? Mas vamos lá, começa o gauchão e não vai bem durante, sei lá, 3 jogos, 4 jogos, já tem uma pressão. O que foram inventar? Eu conheço. Aí tu acha que se o aldeia. Tite for mal por 4, 5 jogos, ele não vai começar a ser questionado fortemente Não, também? acho que não. Mas aí tu tem Acho que ter que não. uma direção, um dirigente que... E tem se banque tem como a profissional. informação do Pedro de hoje, né? Sim, que o Tite já está indicando sala de jogadores. redação, que o Tite estaria indicando jogadores. Gente, assim, então. o Tite é um nome incontestável. Ele é um cara mais da antiga, mas ele conseguiu fazer uma reciclagem. Ele é o cara do cheiro de vestiário, como se diz, né? E o cara da análise de desempenho e ciência. Ele é a antítese do Renato, é o cara que estuda. Isso não tem dúvida nenhuma. Eu gostaria de ver o Grêmio voltar a ser aquele DNA do Grêmio, que tinha coragem de apostar num cara como o Mano Menezes, de apostar num cara como o Tite, de apostar num cara como o Roger. Mas então o nome é o Kleber Xavier. Não, assim, eu tô falando assim do Thiago próprio Carpini, Carpini, por exemplo. Eu digo assim, sabe? E o Grêmio deu certo, assim, sabe? O Grêmio funcionou. Mas é que só deu certo isso com o Gaúcho. Não, que tudo bem, mas não precisa ser Não uma é regra possível que o universal. sotaque seja tão importante. Aqui, Valdir Espinosa, Gaúcho, deu certo. Felipão. Luiz Felipe Scolari, Gaúcho, deu certo. Adenor Bach, Gaúcho, deu certo. Mano Menezes, Gaúcho, deu certo. Tudo bem, mas não precisa ser uma regra universal, né? Eu entendo, não é eu a entendo, naturalidade Toninho, esse gaúcha jogo. que E eu resume concordo, a tá? parada. Eu Mas acho que não depois convivi do Renato. alguns meses com o Carpini comandando São Paulo. Não segurou o Rojão. Vou repetir, não segurou o Rojão. Na hora que veio a pressão, que ela vem forte, exatamente como aqui. E aí aqui, não fiquem ofendidos, por favor, o pessoal da Serra. Treinar o Juventude é uma coisa, treinar o Grêmio, o Inter e o São Paulo é outra. Bem diferente. Treinar o Vitória é uma coisa. Treinar o Vitória é uma coisa. Treinar o Tá, Grêmio, mas o Inter e o São Paulo Beleza, é outra. mas ele Treinar o era um Atlético treinador Paranaense é uma novo, mas coisa. eu tô com o Diogo, ele é um treinador novo, né? Sim. O Roger também não segurou o Rojão em alguns, Mas em o alguns Roger é da momentos. aldeia. O Roger Mas é não da segurou, ele pediu pra sair do Grêmio. Roger Eu é da lembro do aldeia. Ele não Filipão, pediu pra sair eu do acho que Grêmio? pra lembrar, Não, mas ele Marquinhos. ficou mais de um ano no Grêmio. Não, mas pediu, o Barco, eu poderia vir aqui e falar, quando anunciaram o Roger, mas não segurou o Rojão em tal oportunidade. Não, mas jamais isso foi dito. Sabe por quê? O próprio Tite deu o diagnóstico dizendo que ele fez isso por inexperiência. Sim, mas o Carpini Só pode que não ele- ter segurado o Rojão por inexperiência também. Não, mas não é que ele não segurou, ele foi demitido. O Roger não foi demitido, Tá, ele mas- pediu demissão. mas ele- A mas- direção do Grêmio não ia Tá, demitir o acabou a Roger. carreira do Carpini? Não, ele pode, o São Paulo pode ter sido o trabalho não dele. Vini, modestamente, eu só estou dando a minha opinião. Não, tudo bem, mas eu O posso Carpini discordar não, dela. Não, claro que pode. Então- Eu só estou dizendo que eu não sei se você já conviveu com o Carpini sendo pressionado e vendo os resultados dele em campo. Eu só estou falando o que eu vi. Tudo bem, O Marco. Carpini pressionado no Sim. São Paulo não Mas o que eu estou te funcionou. dizendo é que se a gente pegar todos esses técnicos aqui, eles foram pressionados em algum momento e não deram certo. O Tite já foi pressionado em algum lugar e não deu certo. É isso Não, que eu estou desculpa. dizendo. Usando uma fala que você gosta. Carpini e Tite não cabem na mesma frase. Não, cara, mas eu tá, posso usar então qualquer vamos outro tirar exemplo o que tu Carpini, quiser. tá? Que seja, sei lá, o seu Pedro Caixinho. Também você diz, não dá para ser o Pedro Caixinho. É que se o Grêmio quiser sair do mundo Grêmio, em algum momento ele vai ter que... ele vai ter que correr um risco, digamos assim, entende? Porque senão ele vai ficar nisso. Não, mas tem que ser um cara da aldeia. Tá, e por que, Não, que mas tem eu que ser acho- o Carpini e não pode ser o Crespo? Pode ser outro, pode ser o Crespo também. Eu citei o Carpini porque é um cara jovem, que está mudando, entendeu? Não existe só uma pessoa que pode trabalhar num grande clube. Não, Renato é tão, não tem problema. Renato é tão, uma coisa tão forte no Grêmio, cara, que tem que ser um cara, tem que ser o Tite. Se não for o Tite, não vai o Luiz funcionar o Grêmio. Castro, Cara, Sim, mas mas não é Sabe isso. quem é que Não fazia seríamos isso? do Grêmio. Sabe Mas quem é que um cara fazia com isso peso, entendeu? nos clubes quando ele saía também? Vanderlei Luxemburgo, quando saía, também era terra arrasada, o próximo. Que os caras, eles tomam conta de tantas coisas que quando eles saem, a transição... o Abel Braga aqui, cara, tu acha que quando o Abel sai do jeito que saiu a última vez,
querendo ficar e a direção não querendo que ele ficasse, não sendo campeão por alguns centímetros, como é que fica? Como é que ficou o Miguel Ángel Ramírez depois? O vestiário, os funcionários, dirigentes hoje não os bancam. corredores, as esquinas. É um Não, negócio bravo. O Filipão, próprio na Thiago primeira Nunes vez. falou abertamente sobre isso há pouco tempo, acho que foi no Duda, inclusive. Que quando ele chega no Grêmio, ele sente um vazio, assim, do tamanho que o Renato ocupava no CT, das coisas, das atribuições que o Renato tinha dia após dia. O Grêmio não se preparou para aquela Sim, o Grêmio saída. estava meio viciado no Renato, né? Exatamente. Ele não conseguia sair daquilo ali. E ele ocupa esse mesmo espaço É, e hoje. fazendo as Por isso que mesmas eu acho que práticas, a saída do Renato, se ela realmente acontecer, o Grêmio não pode inventar. Não pode inventar. Tá saindo uma estátua, tá saindo um cara que ocupa muita coisa dentro do CT do Luiz Carvalho.